É interessante aí você colocar isso, porque realmente está tendo uma repercussão, né, bem, vamos dizer assim, intensa, né, talvez até superior ali até o que o próprio presidente Lula imaginava ali, aquela declaração dele, né, ali na Etiópia, né, que é um dos novos países do BRICS. Queria que você avaliasse como é que você vê essa ampliação dos BRICS, né, que passou daquele número ali originário, né, para agora 11, né, países, e inclusive a Etiópia, alguns países ali também com um poderio ali não só de petróleo, mas também militar, né? E essa fala do Lula ali na Etiópia, né? Essa declaração que ele condena ali com mais veemência, né? Esse conflito, né? Falando que não se trata, né, de uma guerra, né? Porque não tem dois exércitos, né? E evocando uma palavra que me parece que está meio que proscrita no mundo, né? Que é o humanidade, né? O humanismo, né? Ele evoca onde está, né? A humanidade, né? Dessas pessoas que estão ali, crianças estão morrendo, mulheres estão morrendo, inocentes estão morrendo. Então, parece que eu tenho uma tese, professor, que não sei se você concorda comigo, o capitalismo, né, dando nome aos bois, né, que muita gente não tem essa, vamos dizer assim, essa clareza, mas parece que ele matou a humanidade no sentido do seu conteúdo, né, da sua essência, na medida que hoje a gente vive aí nesse feroz individualismo, cada um querendo resolver a sua vida, né, os seus problemas. Agora está exterminando, né, fisicamente, né, com as guerras, né, aquele governo ali de extrema-direita de Netanyahu, ele até por uma questão de sobrevivência, segundo os analistas, né, que falam que ele pode vir a ser preso, que ele vai sofrer um impeachment, que a sobrevivência dele depende do escalonamento ali dessa guerra, ali como ele já tem feito vários ataques ali nos países vizinhos. Como é que você vê esse caldeirão aí, professor? Bom, primeiro, começando em relação aos BRICS, você está correto, é uma associação de países que no passado a gente chamava de terceiro mundo, hoje países em desenvolvimento, ou países do sul, que vão buscar uma lógica diferente do Banco Mundial. O Banco Mundial, quando te entrega a grana, ele junto com a grana vai uma cartilha, né? E essa cartilha, às vezes, nem vale a pena você pegar o dinheiro para executar aquela cartilha, que é austeridade, extremamente, vou usar uma expressão muito batida, mas é extremamente neoliberal, de corte de gastos sociais, política focada. Então, o BRICS é uma saída para os países em desenvolvimento de um financiamento de infraestrutura e em outras áreas com um aporte de recursos generoso, já que nós estamos falando de economias que estão hoje entre as 10 maiores economias do mundo. A China é a primeira ou a segunda, dependendo do qual indicador que você vai avaliar. Você tem o Brasil, que é a sétima. O PPP, né? Que é o produto pelo poder de compra, exato, né? Dependendo poder de compra da população, não. PCP, poder de compra da população, que a China já teria em primeiro lugar, perfeito, né? No PIB, em dólares, os Estados Unidos ainda está supera, mas a China está pertinho. Então, você tem o quê? Aí você tem o financiamento de países, e isso vai acontecer, inclusive, vale a pena até falar sobre o BRICS, porque a Serra tem um projeto lá no BRICS, um projeto de 200 milhões, a solicitação de 200 milhões de reais para se fazer a extensão, podemos chamar a extensão da Dante Michelini, ou seja, para chegar ali de Jardim Camburi para a região da Serra, chegando até Carapebus. É um projeto que está sendo gestado já há um certo tempo, tem uma solicitação de recursos, e parece que a coisa está andando. Então, ou seja, o BRICS é uma solução para os países em desenvolvimento para financiar a sua infraestrutura. E está dando certo, que começou com 4 membros, hoje já são 11, e já tem outros na fila tentando entrar. Em relação
à questão lá, que a gente chama de árabe israelense, mas em relação àquele conflito específico, a sua fala é muito boa também, que ela baliza uma coisa. É muito importante que, às vezes, um gestor ou um presidente, sobretudo o presidente da República, quando ele está numa situação fragilizada interna, ele busca os seus demônios externos. Não vamos muito longe, não, né? Na Argentina, quando a ditadura estava amadurecida para cair, né, eles criaram aquela Guerra das Malvinas, né? Claro, um território que existe, os argentinos, aquilo fala muito a nacionalidade dos argentinos. E o que os militares fizeram? Travaram uma guerra também assimétrica com a Inglaterra, mas para ganhar um fôlego, o último fôlego, numa ditadura que já estava praticamente se encerrando. Isso não é diferente em Israel. O Netanyahu, ele está com um índice de impopularidade muito alto. Aí a gente não cabe, porque a gente tem que ter responsabilidade naquilo que a gente fala, mas desde quando eu estudo a região e qualquer informação que você vá buscar na internet, você vai ver um dos estados que mais se preparou para a segurança interna, que mais investiu na segurança interna e também na inteligência e na contra-inteligência é Israel. Ninguém questiona isso. O Mossad é uma dos serviços secretos mais preparados do mundo. E aí me acontece uma invasão do Hamas, cortando cerca, né? O cara cortando cerca na tesoura, aquele tesourão, sem o conhecimento da inteligência de Israel. Ora, aqui nós somos pessoas responsáveis, então ninguém vai fazer nenhum tipo de acusação. Mas é muito estranho um Estado muito preparado, que sabe que tem inimigos externos, que tem um sistema de inteligência muito competente, e esse Estado, ele recebe um ataque e ele entra imediatamente em guerra, numa guerra com todo respeito. Na época de escola, a gente tinha uma brincadeira, é uma guerra que briga de Messi Capoeira contra o Saci com cãibra, porque não tem sentido. É evidente que o Hamas é um grupo armado, não tem romantismo, é um grupo armado. Agora, o que está acontecendo na faixa de Gaza hoje é basicamente uma ação desproporcional, violenta, matando muitos civis, muitas crianças, idosos, escolas, atingindo escolas, hospitais. Então, isso nós temos que repudiar, e aí a gente entra na questão do presidente Lula. O Lula repudiou e está repudiando e está ganhando uma dimensão internacional que ele tem, porque qualquer líder mundial que esteja comprometido com a paz não pode, em hipótese alguma, ficar neutro nesse conflito. Tem que ser um porta-voz daquilo que está acontecendo. O Lula não poderia, pela liderança que ele exerce na América Latina e pelo respeito mundial que ele tem, pelo pacifista que ele não poderia ficar calado diante das imagens que qualquer um entra na internet e vê o que está acontecendo na faixa de Gaza. Por outro lado, e aí é importante porque na política, às vezes, a polarização e o fanatismo faz com que as pessoas não dê o braço a torcer. Não estou falando que o presidente Lula tem que dar o braço a torcer, mas, na minha opinião, foi um erro ele ter falado, comparado o que está acontecendo em Gaza com o Holocausto. Foi um erro do ponto de vista histórico. Ele pode ter usado essa expressão para chamar atenção, para dar relevo àquilo que ele estava falando. Ok, eu não sei qual foi a intenção, mas eu considerei, inclusive manifestei isso em alguns grupos, mas também não sou daqueles que vou entrar nessa questão, porque a gente está vendo que a extrema-direita no Brasil, ela está usando essa expressão do Lula para apagar o que está acontecendo. Ninguém está... uma fala equivocada de líder mundial são várias. Teve um presidente dos Estados Unidos, claro que a gente não vai fazer paralelo, mas teve um presidente dos Estados Unidos que chegou no Brasil falando que estava na Bolívia. Então, foi um equívoco na fala, mas o conteúdo de Lula estava perfeito, ou seja, condenando de forma veemente o que está acontecendo na faixa de Gaza hoje, e condenando a ação do governo de extrema-direita de Israel. Agora, do ponto de vista da fala e
ganha essa repercussão, a gente sabe que a polarização leva a isso. Então, se alguém pergunta para mim em relação ao que você acha, eu acho que o Lula acertou no conteúdo e errou na forma, não é isso? Ele não deveria ter usado essa expressão, porque todos nós sabemos o que representou o Holocausto. É claro que na Segunda Grande Guerra Mundial nós tivemos 20 milhões de russos que morreram, mas os 6 milhões de morreram, muitos deles no confronto, mas os 6 milhões de judeus que morreram, ele foi uma máquina de guerra montada para uma solução final de extermínio em campos de concentração, câmara de gás. Então, esse tipo de coisa a gente não pode trazer para fazer um paralelo. Mas o presidente Lula acertou quando ele colocou em alto relevo que o mundo precisa fazer com que Israel recue nessa matança que está acontecendo na faixa de Gaza. Professor, assim, eu tenho visto aí muitas declarações aí no mesmo sentido seu, tá? Que eu respeito, né? Até pela sua história aí, pela sua luta, mas assim, eu me coloco naqueles que entende que o presidente Lula acertou na forma e no conteúdo. Por quê? Se você for ver, isso aí não é novo, tá? Você tem o Einstein já falava, a pensadora, né, a filósofa Hannah Arendt já falava, né, que o sionismo ali, né, o partido ali de extrema direita ali de Israel, ele tinha uma metodologia nazista, né? Eles tinham mesmo o princípio nazista. Então ali, e quando eu particularmente, quando fiz um vídeo aqui, eu falei a mesma coisa que o presidente Lula. Eu falei assim, parece que o povo judeu ali está inconscientemente reproduzindo aquele mesmo holocausto do qual ele foi vítima ali em Auschwitz. Né? Porque quando você entra aí numa razão instrumental de racionalizar certas coisas, a gente já perdeu. Porque não tem como você quantificar 6 milhões de judeus, 30 mil palestinos, ou seja, são vidas que estão sendo, né, exterminadas. E a questão, professor, que mais me chama a atenção, que eu não tenho ouvido em lugar nenhum, com todo o respeito, as quase 6 milhões de vidas dos judeus na Segunda Guerra, não tem como se fazer nada. Isso é do passado até de mais de 70 anos. E as vidas que estão lá na Palestina têm como ser salvas. Quer dizer, então, é de uma barbaridade você comparar uma tragédia humanitária, concordo, tem todo o nosso povo, como eu falei aqui, eu amo o povo judeu, como amo o povo palestino. Agora, há uma mistificação pegando conceitos que são básicos, primários. Você não pode confundir um governo de extrema-direita com o povo judeu. Ninguém fez isso. E você criar uma cortina de fumaça como se houvesse um ataque ao povo judeu, não existe isso, né? Isso é uma grande cortina de fumaça que começa ali exatamente quando, né, em 67, Israel passa a exercer esse protagonismo ali no Oriente Médio e ditar tudo o que se fala, o que se pode, o que não deve, também com a cobertura dos Estados Unidos, que você vê que há a imposição disso. Mas a verdade, professor, que ninguém está falando, é que os quase 6 milhões de judeus não se pode fazer nada. Mas em relação aos 30 mil palestinos, e ainda que você vá fazer... Quantos milhões de judeus tinham na Alemanha? Né? Para esses 6, né, que está se falando, quase 6 milhões. E ali você tem, proporcionalmente, até um holocausto sem parâmetros na história da humanidade, proporcionalmente a uma população ali já confinada e já reduzida. Só que essa população, professor, ela pode ser salva. Diferente, infelizmente, aqueles quase 6 milhões de judeus não tem como mais se fazer nada, a não ser exatamente fazer o que o presidente Lula fez, chamar a atenção para que aquilo não se repita. Você não pode desafiar uma extrema-direita a saber até onde ela pode chegar, porque isso pode escalonar,
né? E essas vidas podem ser salvas.